saladinha pronta, já tem mistura já organizada para já fazer. Então, assim, as coisas estão encaminhando muito bem por aqui, viu? Já comecei hoje, o dia 5, o primeiro dia do desafio, aí super feliz, com as coisas bem adiantadas. Gente, eu entrei nesse desafio de 180 dias para mudança de vida e eu quero contar para vocês os detalhes de como eu vou fazer, de como que caiu a ficha para mim de fazer esse desafio, por que que eu tô fazendo. Nossa, eu já tinha gravado, gente, um vídeo, não reparem aqui no microfone. Eu comprei aquele microfone que vocês já viram em alguns outros vídeos, mas ele descarrega muito rápido. Então eu já tava com um vídeo de bastante tempo. Aí quando foi ver, ele descarregou, ele parou no meio do vídeo e não grava mais. E assim, você tem que ficar prestando atenção toda hora. E aí eu acabei colocando esse aqui para ter um áudio melhor para vocês, tá? Então, desculpem aí, mas o meu foco agora é fazer o que precisa ser feito com o que eu tenho. Eu vou parar de dar desculpas, porque num outro momento eu esperaria comprar um outro microfone melhor para poder gravar, para poder ter uma qualidade melhor. Mas eu estou desconstruindo essa Paula perfeccionista para construir uma Paula que faz o que precisa ser feito com o que tem e melhora no meio do caminho, tá? Então vamos falar do desafio. Primeiro eu tô super sumida daqui, né? Eu fiquei muito na correria esses dias e acabei ficando um pouco desmotivada também de gravar aqui. Eu tava passando por um período de muita análise, assim, né? Pensando, repensando o que eu tinha que fazer, como eu tinha que fazer. E a minha vida financeira, assim, tá indo de mal a pior, sabe? Parece que eu não tava conseguindo enxergar isso. De um tempo pra cá, como que eu posso dizer pra vocês? Aliás, de um tempo pra cá não, de 4 anos pra cá, né, que é desde a separação, a minha vida financeira nunca foi a mesma. E não é mesmo, né, depois que você se separa, é uma outra realidade. Mas eu sempre fui muito durona, sempre bati no peito de que eu ia conseguir, que ia dar certo. E por mais que eu estivesse passando por dificuldades, assim, eu nunca gostei de dar o braço a torcer, sabe? Mostrar, assim, que eu estava... que eu não estava indo muito bem, né? Então eu sempre quis mostrar que eu estava dando conta e tudo mais. Só que a conta não fecha, né, gente? Uma hora pesa, uma hora você tem que cair na real de que você precisa mudar. E o que aconteceu comigo? Eu só vou ilustrar um pouquinho para depois a gente vai falar do desafio, tá? Para vocês entenderem um pouquinho por que eu entrei nesse desafio. Nesses 4 anos da separação para cá, eu mergulhei muito no autoconhecimento, eu mergulhei muito no me conhecer, no me entender, na vida espiritual, sabe? De buscar mesmo assim, buscar um propósito, entender as coisas que estavam acontecendo comigo. E a minha vida profissional, ela foi ficando um pouco de lado, né? Então eu coloquei muito foco no autoconhecimento, na busca interna de mim, em me reconhecer novamente, em me buscar, né, me encontrar, e o profissional acabou ficando ali de lado, né, e as consequências vieram, e as consequências vêm todos os meses. Mas, assim, foi bom para mim, por uma parte, foi bom eu ter feito todo esse trabalho, ter feito toda essa busca interna, essas mudanças, essas coisas, né? Esse entendimento de quem era a Paula de verdade, do que estava acontecendo comigo. Foi bom esse mergulho. Mas, em contrapartida, eu sinto que a minha vida financeira, ela estava assim, ela foi num declínio tão grande. E de um tempo para cá eu tenho ficado tão paralisada, assim, eu não tenho conseguido dar conta das coisas, né? Eu não tenho muito prazer mais em divulgar o meu trabalho, eu não tenho conseguido mais dar atenção devida para o meu trabalho. Por quê, gente? Eu sou aquela pessoa que quando eu foco numa coisa, eu olho para aquilo e eu tenho assim, eu tenho muitas ideias, né? Minha cabeça ela borbulha de ideias, eu quero fazer, eu quero acontecer e eu às vezes vou deixando esse fogo de palha, né? É um fogo de palha por quê? Porque eu penso muita coisa, mas ao mesmo tempo eu não consigo concluir, né, tudo. Eu não consigo dar conta de tudo. Então eu tenho muitas ideias e na hora de executar, eu vou tendo outras e outras e outras e acabo não executando quase nada. Eu quero tentar trazer uma forma bem
bem fácil de vocês entenderem um pouquinho do que se passa aqui dentro dessa cabecinha, né? Então, assim, eu tenho muitas ideias e eu começo muitas coisas. Tem uma frase eu acho que é Paty Pena, que fala sobre organização. Eu sou uma pessoa de muita iniciativa e de pouca acabativa, né? E eu me cobro muito por isso, porque eu começo muitas coisas e eu não finalizo. E a minha vida inteira, assim, foi muito disso, né? Então eu lia um livro pela metade, porque logo outra coisa chamava atenção e eu já ia fazer outra coisa. Eu começo uma rotina de alguma coisa e eu não concluo. Então, eu sou essa pessoa que faço muito, eu quero muito, eu tenho muitas ideias, mas acabo me perdendo nesse mundo de ideias, nessa montoeira de coisas, e aí vai ficando aquele aglomerado de informações na minha cabeça, e aí eu vou ficando paralisada, né? E o meu trabalho aconteceu muito isso, né? Além de tudo isso que estava acontecendo, tudo mais, eu fui deixando um pouco de lado. Então eu não conseguia mais ser criativa. Isso agora, tá? Então eu não consigo ser tão criativa, não conseguia, porque até ontem eu era uma pessoa, de hoje em diante a minha pretensão é ser uma outra pessoa, né? Então eu declaro que eu sou criativa sim. E eu vou destravar, já estou destravando a minha vida em nome de Jesus, as coisas estão mudando por aqui. Então, eu não quero, sabe, lançar nenhuma palavra pra mim assim ruim, mas eu estava nesse momento, eu estava estagnada, gente, numa situação em que estava acontecendo dessa maneira. Eu não tinha vontade de fazer as coisas do meu trabalho, eu não tinha vontade de publicar as coisas do meu trabalho, eu fazia conforme os clientes iam pedindo, mas eu estava, assim, muito estagnada nessa parte de profissional, né? E isso tudo refletiu muito nas minhas contas. Eu não tenho, assim, hoje, graças a Deus, eu não tenho contas atrasadas, eu não tenho dívidas. Sabe aquelas pessoas que têm uma bola de neve de dívidas? Eu não tenho, né? O que eu tenho para pagar são as contas que eu faço durante o mês. Então, por exemplo, eu tenho meu cartão para pagar de tudo que eu comprei do mês passado para cá. E parcelas, né? Algumas coisas que eu parcelo e tudo mais, mas não tenho nada em atraso, por exemplo. Tenho conta de luz, conta de água, essas coisas e tudo mais, que é o mensal mesmo. Mas tem ficado muito apertado, gente. Eu tenho chegado no final do mês, assim, na hora de fazer ali as contas, o valor não bate, a conta não fecha, né? Então eu tenho que correr, eu tenho que fazer evento externo. Por exemplo, o mês passado, o que salvou o mês foi o Lollapalooza que eu trabalhei, né? Então eu fiz o Lola e me ajudou, assim, muito com o que eu precisava para pagar para fechar a conta ali, né? Desses gastos mensais e tudo mais. Mas esse mês, por exemplo, eu não fiz nenhum evento externo. E eu não fechou a conta ainda. Então eu tô bem preocupada. É uma coisa que tem me tirado muito, assim, o sono. Enfim, juntou tudo isso, as coisas foram ficando paralisadas. Outra coisa que eu me cobro muito é na questão da organização. Porque eu fico nessa loucura, que nem, por exemplo, o canal no YouTube, agora eu quero fazer canal no YouTube. Então aí eu foco muito, e aí as outras coisas vão ficando negligenciadas, sabe? Então, o que eu busco é um equilíbrio entre as coisas. Eu preciso ter esse equilíbrio, essa noção de que eu tenho que fazer dinheiro ali, eu tenho que fazer as coisas aqui. Então, isso eu já venho buscando há muito tempo na minha vida. Só que como a minha cabeça é muito disso, de pensar muito, de ter muitas ideias, de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu me perco muito. E aí veio esse desafio. Mas antes do desafio, deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Foi na sexta-feira, na quarta-feira, de quarta para quinta, que era a véspera de feriado, né? Eu falei assim, poxa vida, eu vou aproveitar esse feriado e vou fazer uma organização da minha rotina. E aí eu falei, bom, vou colocar tudo no ChatGPT para eu ter uma agilidade maior, né? Para o ChatGPT me dar uma devolutiva de tudo que eu faço para me ajudar com essa organização. E assim eu fiz. Gente, eu fiquei 2 horas digitando, meu pulso até doeu, de tanto que eu digitei. Digitei tudo, detalhadamente, o que eu fazia com detalhe, quando eu acordava, o que eu fazia, o café que eu preparava, o que eu preparava de café. E aí, conforme eu fui detalhando, eu comecei a perceber, gente, que em muitos momentos eu não tinha rotina. Eu estava aleatória. Eu colocava lá, bom, tal hora estou aleatória. Tem dias que nesse horário eu estou aleatória. O aleatório
ou mexendo no celular, vendo um vídeo no YouTube, sabe? Eu não tinha muita noção, assim. Estava enrolando para falar real para vocês, né? E aí, aquilo começou a me incomodar. Conforme eu digitava ali, aquilo começou a me incomodar. Eu falei, meu Deus, porque pra mim eu tô numa loucura toda. Tipo, eu tenho muita coisa pra fazer. Mas eu tô vendo que eu não tô tendo tempo pra fazer. E o que tá acontecendo é que eu tô ficando muito tempo parada, né? Achando que eu estou sendo produtiva, mas não estou. E aí coloquei, gente. Coloquei e tal. Tem algumas coisas que eu faço com horários, né? Por exemplo, hoje é segunda-feira, dia 5 de maio. De segunda-feira, a Ana Luísa tem teatro. Então, eu levo ela pro teatro e ela fica 2 horas fazendo teatro. E eu fico lá esperando ela. Então, tem esse horário. Na terça-feira, ela tem natação. Na quinta-feira, ela tem natação. Na terça-feira à noite, eu tenho aula de dança, que eu não sei, provavelmente eu vou dar uma pausa com essa aula de terça. E tenho quinta-feira também à noite, eu também tenho aula de dança. Então, esses são os horários que eu tenho estipulado com coisas que eu tenho que sair daqui para fazer. E fora levar ela na escola, buscar na escola, né? Coloquei tudo isso. E, gente, a resposta do ChatGPT para mim foi que eu precisava me organizar e que eu precisava parar de ter essa sensação de estar aleatória. Precisava ter uma rotina mais organizada e tirar essa sensação de estar aleatória. Olha isso. Primeiro já tinha me doído ali quando eu falei, mas quando eu vi aquela resposta, eu falei, gente, é verdade. Eu preciso me organizar. Eu preciso, porque eu tô ficando cada dia pior nessa paralisia, nesse achar que estou fazendo muita coisa e na verdade não estou. Eu preciso dar um rumo na minha vida, né? E aí, gente, o que aconteceu? No dia seguinte apareceu para mim esses vídeos de desafio. E não tinha me chamado a atenção. Pode ser que uma vez ou outra já tivesse aparecido, mas não tinha me chamado tanta atenção. E aí eu fui assistir. Eu assisti o vídeo sobre mudança de vida em 180 dias, que era um desafio. Depois assisti mais um. E eu fui assistindo para ver se algum eu me conectava. Porque as meninas falavam muito ali de perder 10 quilos, ou de arrumar alguma coisa na parte física. Eu preciso fazer tal coisa, preciso fazer tal procedimento. Aí tinha uma outra que falava que tinha um projeto de fazer 200 mil reais. Então, assim, tinham coisas que eram muito fora da minha realidade, assim, sabe? Aí eu falei, poxa, não tô me conectando. Até que eu assisti um vídeo, agora eu não lembro o nome da moça. Mas eu me conectei muito com ela. Ela também passou por um divórcio há pouco tempo. Ela tem 2 meninos, mas os meninos moram com o pai. E a forma dela falar, ela não falou de uma forma de como ela ia programar aquilo. Ela foi falando, mas ela também foi dando ali uma aula, sabe? Foi muito legal aquele vídeo dela. E eu achei muito interessante. Eu me conectei muito com ela, assim. E aí eu fui fazer a minha aqui do meu jeito, que ela falou, gente, eu vou fazer do meu jeito. Então, assim, eu funciono muito bem com desafio. No ano passado eu fiz um desafio de emagrecimento pela academia. E eu não coloquei meta, assim, de que eu queria emagrecer tantos quilos, nem nada. Mas, gente, foi muito bom. Eu consegui ter bons resultados. Porque quando eu faço o desafio que eu estou conectada com outras pessoas, eu me dou mais, eu me esforço mais, sabe? Eu tenho comprometimento, acho que essa é a palavra. Então, quando eu vi essa questão de fazer um desafio, e eu pensei já em trazer aqui para o canal, eu falei, poxa, eu vou me comprometer comigo, com as pessoas, né? Porque se tiver audiência, se tiver pessoas assistindo, se tiver pessoas que vão fazer também, que se identificam e vão fazer também o desafio juntas, vai ser cada dia melhor, porque daí eu preciso fazer, preciso mostrar os resultados que estão acontecendo, preciso trazer a realidade. Então, isso acho que vai ser bem bacana, assim, né? Me motivou muito. Então, eu tô bem animada. E aí fiquei super animada quando eu vi o vídeo dela, que já estava mais dentro da minha realidade. E também, através do vídeo dela, eu consegui ter mais noção do que eu ia fazer. Porque quando eu vi os outros vídeos, meta de emagrecimento, tal. Mas aí, com o outro vídeo, esse que eu assisti, dessa moça, eu falei, poxa, agora sim, né, eu consegui compreender mais, eu consegui ter entendimento do que eu precisava. Porque o que eu preciso hoje, gente, que eu coloquei aqui, que eu preciso fazer? Eu preciso de organização, né? Então, esse é um pilar. Então, eu separei por 3 pilares do que eu preciso fazer nesses 6 meses e eu destrinchei
Dentro desse pilar, cada um, eu coloquei vários detalhezinhos. E dentro dessas coisas que eu destrinchei aqui, eu sei que daqui tem muitas ramificações também. Então, eu primeiro elenquei o que é de fato que eu preciso. Aí depois eu coloquei os itens que eu preciso fazer dentro dessa meta, por exemplo, né? E depois eu sei que vai ter mais coisas aí para ir concluindo. Então, só para mostrar para vocês aqui, por exemplo, eu peguei aqui, fiz uma ficha, né? Planejamento de 180 dias para a mudança de vida. Então, o início é hoje, dia 5/5. Eu tentei gravar esse vídeo no sábado também, mas não deu tempo, né? Eu já queria já começar, que ele já estivesse aqui no canal hoje, mas não deu. E a finalização desse desafio vai ser dia 1/11/2025. Então, o primeiro tópico aqui que eu coloquei é a organização. Organização com limpeza. Gente, a organização, como eu falei para vocês, é uma coisa que eu vim batendo na tecla há muitos anos, muitos anos. Eu sou uma pessoa que eu tenho eu junto muita coisa. Isso eu sei que já é um problema lá da infância, né? Eu até li uma frase que, resume muito isso, né? Onde tem excessos, esconde faltas, né? Então, eu passei por muitas coisas na minha infância e eu acho que eu me escondia muito através desses excessos, né? Então, por exemplo, só para vocês entenderem, quando eu era criança, um papelzinho de bala de uma pessoa especial que eu ganhava, eu guardava. Eu escrevia muito, eu tinha muito diário. Diário nada, era caderninho que eu escrevia ali, né? Que eu fazia de diário. Tem até um que eu tenho até hoje, que eu falava, oi, meu caderno. Até a minha filha, outro dia, ela pegou e deu risada. Em vez de falar, oi, meu diário, era, oi, meu caderno. E ali eu falava as coisas que eu estava sentindo. Mas eu acumulava muita coisa. Então, eu acumulava papéis, eu acumulava cadernos, eu acumulava tudo. Eu vivia no meu mundo. Então, assim, eu criei uma bolha ali e tudo eu acumulava. Acabava uma coisinha, eu guardava aquele frasco. E assim eu sucedi para minha vida de adulta, né? Então, hoje, assim, eu já tenho melhorado muito isso, mas eu quero melhorar mais. Na verdade, eu não quero melhorar mais, eu quero realmente curar. Nesses 6 meses, eu quero sair dessa Paula acumuladora, dessa Paula que junta muita coisa, para uma Paula lá em 6 meses, lá em novembro, uma Paula totalmente curada, sabe? Que vive com o essencial, que vive... eu não quero trazer coisas radicais, sabe? Ser minimalista de ter uma coisa de cada, mas assim, eu quero ter paz, eu quero olhar para as coisas e ter paz quando eu olho para as coisas. Eu não quero ter coisa entulhada, eu não quero ter papel que eu sei que preciso jogar fora. Gente, isso é um sofrimento tão grande para mim, tão grande. E eu coloquei esse como um ponto-chave, assim, que eu quero fazer, né? Então, dentro dessa categoria de organização e limpeza, o que eu coloquei? A minha casa. Então, a minha casa é um ponto que tem muitas coisas. Tem muitas coisas para limpar, por exemplo, tem guarda-roupa para arrumar, guarda-roupa para destralhar, tem muitas roupas que eu não uso e eu vou guardando. Quando eu emagrecer mais eu uso. Tantas blusas, tem blazers que eu não uso, que eu não vou mais usar. Calçados eu já tirei muita coisa, mas assim, preciso analisar ainda o que tem. É muita coisa, gente, muita coisa. Tem os armários da cozinha que eu preciso limpar. Tem uma rotina de limpeza dos azulejos do banheiro, por exemplo. Então, na casa, eu coloquei casa, mas, que nem eu falei pra vocês, daí vai ter várias ramificações. Eu vou destrinchar tudo isso com tempo. Eu preciso de tempo para fazer todas essas coisas. Por isso que eu preciso colocar aqui para eu poder ir entendendo, né? A minha rotina, então eu quero uma rotina organizada, que eu já comecei lá, né, colocando, estipulando. E aí, pra rotina, o que eu fiz? Eu fiz esse papel, mas eu já vi que eu já vou ter que mudar, porque ficou muito pequenininho os espaços. Mas, por exemplo, eu coloquei todos os compromissos fixos que eu tenho, e aqui nos espaços eu vou colocar as coisas que eu preciso fazer, gravar, eu preciso organizar a casa, então cada espacinho aqui eu vou ter para eu poder me organizar melhor. E fiz um pra Ana Luísa também. Na verdade, a gente já tinha, mas esse tá mais organizado. Agora tá com mais detalhes, sabe? E aí, tá.
O meu celular eu preciso destralhar. Gente, eu trabalho muito com imagens, né? Então, mexo com muita arte, mando muita coisa para cliente manda muita foto para revelar, muita coisa. Então, assim, os meus celulares estavam lotados. Comprei cartão de memória, lotou de novo. E tá, assim, muita coisa acumulada. Por exemplo, eu vou tirar fotos de uma caneca. Eu tiro 10 fotos da caneca, por exemplo. Eu não vou lá e excluo as que não estão boas. Eu vou deixando. Hoje já tô melhor com isso, mas assim, a maioria das vezes acontece dessa maneira. Então isso vai muita coisa, vai entulhando muita coisa. Aí o que eu fiz? Pra vocês terem ideia, pra eu conseguir gravar hoje, eu tive que ontem à noite tirar muitas pastas daqui, passei pro computador e coloquei já numa pasta lá que eu preciso organizar. Eu preciso ter tempo, ó, tudo isso agora eu tô entendendo assim, eu preciso de ter tempo para fazer. Então, eu vou ter o tempo para destralhar o celular, eu vou ter tempo para destralhar o computador, olhar o que vai, o que não vai, excluir, né? E resolver tudo aquilo. Então, essa é uma parte de limpeza e organização também do celular e do computador. O meu trabalho é um foco também de limpeza e organização, porque como eu trabalho com muito papel, gente, hoje tá melhor, mas teve um tempo atrás que eu até tenho vídeo, mas eu não sei se eu vou ter coragem de mostrar pra vocês. Se eu tiver coragem, eu mostro depois pra vocês. Mas estava tão bagunçado, tão bagunçado. Aí esses dias uma das minhas irmãs veio aqui e ela até falou pra mim assim, ela, nossa, cada pessoa se encontra na sua bagunça, né? E eu vi que ela tava se sentindo incomodada com aquela bagunça. E eu falei, gente, eu me senti tão mal, tão mal. E depois, logo em seguida, na semana seguinte, eu fiz umas mudanças lá. Tá melhor, mas precisa melhorar mais, sabe? Tem muito papel, muita coisa fora do lugar. Mas, enfim, eu vou passando pra vocês com os detalhes depois. A minha mente tá muito bagunçada. Eu li uma outra frase esses dias que realmente é verdade. O nosso ambiente externo, ele é um reflexo do nosso ambiente interno. Então, essa bagunça externa, ela tá refletindo simplesmente o que tá aqui, né? Então, essa bagunça toda aqui dentro de mim, ela tá refletindo aqui fora. Então, eu preciso organizar. Então, eu creio que na medida com que eu for organizando aqui fora, as coisas aqui dentro vão melhorar. A minha alimentação é uma alimentação um pouco organizada, né? Eu sei que eu tenho que comer, eu como, da maior parte do meu tempo de alimentação, é uma alimentação limpa. Porém, de um tempo pra cá, dos meses pra cá, eu dei uma bagunçada geral, assim. Teve o aniversário da Ana Luísa, teve o aniversário da minha sobrinha, então eu comi muito doce, coisas que eu já não tava tão acostumada. Mas eu comi muito doce. A ponto, gente, da semana passada, eu tá parecendo uma pessoa viciada, sabe? Eu não tinha doce aqui, já tinha comido o que tinha. E a gente tinha acabado de jantar e só tinha um drops de bala, aquelas balinhas, aquelas pastilhas, que era da Ana Luísa, que veio nas coisinhas de aniversário ali, né? E aí, gente, eu falei assim, filha, dá uma balinha pra mamãe? Ela deu, daí depois ela deu mais uma, e na quarta bala, que eu não tava nem prestando atenção, ela falou assim, mãe, eu não vou mais te dar. Falei, por quê, filha? Para, filha, isso é egoísmo, pode me dar aqui uma balinha e tal. Ela, mãe, você tá comendo sem pensar. Daqui a pouco você vai ficar aí com diabetes, com colesterol e não sei o quê. E não adianta falar, porque eu falei, viu? Aí eu olhei pra ela, falei, nossa, parece eu falando com ela. Mas eu me toquei, gente, aquilo foi um balde, assim, em mim, né? Eu falei, cara, eu realmente tô parecendo uma pessoa viciada. Então, se eu tivesse doce aqui em casa, nossa, eu tinha... Dá aqueles momentos de ansiedade, assim, sabe? Então eu preciso cuidar mais da minha alimentação. Na verdade, hoje eu já comecei... Na verdade, o final de semana eu já fui muito comportadinha, já me alimentei super bem. E já tô mudando toda a estratégia por aqui. Depois eu vou contar pra vocês com detalhes também, tá? Do que eu tô fazendo pra melhorar essa questão. As papeladas do divórcio, né, que é uma coisa também que eu preciso dar mais atenção. Eu fui lá na defensoria, tudo, depois eu conto pra vocês, tá dando certo, graças a Deus. Doações, a gente faz muitas doações aqui em casa, né, então sempre que a Ana Luísa perde roupa, eu faço doação. Porém, eu preciso dar mais atenção nisso. Tem muita coisa no guarda-roupa dela que eu preciso tirar, tem muita coisa no meu guarda-roupa também que eu preciso tirar. Então, eu preciso focar bastante nessa questão também de tirar coisas para fazer doação.
E reparar as coisas quebradas ou que estão precisando de reforma. Gente, já aconteceu com vocês de ter coisas quebradas e você vai empurrando com a barriga? Aquilo quebradas ou que precisam de reparos e você se incomoda no começo, mas depois vai passando e você se acostuma com aquilo. Por exemplo, tem uma tomada aqui em casa que ela é dupla, lá no quarto da Ana Luísa. E uma moça veio fazer meu cabelo já tem, no ano passado, acho que foi em outubro. E o secador dela era tão forte que derreteu a tomada. Ela trouxe um adaptador e derreteu o adaptador e derreteu a tomada. Então a tomada ela não está em uso mais. Eu me incomodei na primeira semana, na segunda semana, mas depois a gente simplesmente não usa mais aquela tomada. Quando eu vou colocar alguma coisa nela, eu vou lá e coloco na outra. E tá lá. O interfone. Gente, o meu interfone, ele só tá recebendo ligação, mas eu não consigo. Se eu precisar falar com algum vizinho, eu não consigo ligar para o vizinho, eu não consigo ligar na portaria. Isso, eu não uso muito para isso, né? Mas numa necessidade já aconteceu de eu precisar e eu não consegui usar. Já tem uns 2, 3 anos que ele parou de funcionar e eu ainda não troquei. Então, quer dizer, é uma coisa que tá quebrada, que, né, não tá funcionando direito e eu preciso trocar. Enfim, tem várias situaçõezinhas, detalhezinhos, coisinhas pequenas que eu preciso fazer um cronograma para organizar isso também. Depois, aí vocês vão ver que uma coisa vai complementando a outra. O segundo tópico aqui que eu coloquei para essa mudança é a prosperidade com leveza. Como eu falei para vocês, a minha vida financeira tá bem assim, bem parada, bem ruim mesmo, né? E o que eu preciso fazer para melhorar? Eu preciso olhar todas as minhas fontes de renda com foco, disciplina e acrescentar outras fontes de renda, né? Então, por exemplo, o que eu coloquei aqui, o Ana Arts, que é o meu trabalho principal hoje. Eu preciso, gente, vender todos os dias, né? Uma empresa que não vende todos os dias, ela realmente não tá legal. Então, eu preciso vender todos os dias. E para vender todos os dias, o que eu preciso fazer? Eu preciso arrumar os catálogos, eu preciso postar todos os dias, arrumar o meu Instagram, que é a minha vitrine, fazer listas de transmissão, mostrando para os clientes os produtos novos ou, né, coleções novas, dar mais foco nessa parte de datas comemorativas, que nem, por exemplo, agora tem o Dia das Mães. Já era para eu estar trabalhando com os produtos do Dia das Mães. Gente, para vocês terem noção, nem Dia das Mães eu consegui fazer. Não foi por relaxo, não foi por nada, mas porque eu tava fazendo uns livrinhos de colorir que estão saindo bastante, eu tava fazendo muito eles. Mas mesmo assim, eram produtos que já eram para eu estar fazendo divulgação, né? Porque é uma época que se vende muito e a gente já vai para a semana que vem pro Dia das Mães e hoje que eu vou começar a preparar as coisas. Olha só, sabe? Isso é muito triste, isso não é legal de falar. Mas eu tô abrindo aqui meu coração para vocês, tá? E aí, tá. O YouTube é uma fonte de renda que ainda não me dá renda, né? Mas que eu posso trabalhar com ela para trazer renda. Como? Buscar a monetização, né? Atingir aqui todos os requisitos do YouTube. E como que eu faço para atingir todos os requisitos do YouTube? Eu preciso estar presente, eu preciso de ter comprometimento, eu preciso gravar mais vídeos, interagir com as pessoas, trazer conteúdos que vão ajudar as pessoas, né? Que vão ser bom para as pessoas estarem aqui. Então, conteúdo de valor, né? Que vai agregar na vida das pessoas. E através disso, além da monetização, eu posso também trabalhar mais com links de afiliados, ter e-books, videoaulas, porque tem muitas coisas que eu sei fazer que eu posso fazer isso virar uma renda também. Por exemplo, tem muitas pessoas que são interessadas de como que faz para trabalhar com eventos externos, né? Trabalhar de freelance, e eu trabalho de freelance. Eu posso ajudar pessoas também que querem trabalhar com gráfica rápida, né? Então, eu tenho conhecimento nisso. E outras coisas que eu posso ajudar a agregar na vida das pessoas e eu posso transformar isso também numa fonte de renda. Então, eu tenho também uma outra coisa aqui, o Canva. Hoje eu pago o Canva, já tem 2, 3 meses que eu pago o Canva. E o Canva, ele me dá... foi muito difícil sair que eu sou das antigas, né? Eu trabalho com artes, mas
muito das antigas, assim, onde eu crio tudo do zero, trabalho com Photoshop, né, que é um programa profissional, mas eu fiquei muito relutante de ir para o Canva, mas hoje eu trabalho com Canva pago, e gosto bastante, mas eu preciso me aprofundar mais, eu preciso aprender mais, porque eu sei que dali pode sair muita renda também, porque eu posso fazer mais artes, eu posso vender kits de artes, que aí entra aqui também, né? Num ponto que eu coloquei, que eu posso montar kits, por exemplo, para casamento, eu posso montar convites, eu posso ter uma renda ali naquele programa que eu já pago. Então, eu preciso, para eu ter todo esse conhecimento, eu preciso ter um tempo para estudar o Canva, né? Então, aprofundar nesse estudo. Então, é uma coisa que eu quero colocar nesses 6 meses que eu quero estudar o Canva, para me trazer mais renda aí. O que mais que eu coloquei aqui? Montar estratégias de vendas para o meu negócio, que é o Ana Artes hoje, acho que já falei isso lá em cima. Fazer um bazar com as coisas que eu tenho para vender. Gente, eu já fiz um bazar uma vez e deu super certo. Eu peguei muitas coisas que eu tinha tapetes, coisas muito boas, assim, que eu já não usava mais. Ou coisas até novas. Eu tinha produtos de bebê que eu comprei uma vez para vender e não vendi, roupinhas de bebê, muita coisinha, muita coisa aleatória, assim. E eu fiz um bazar, gente, deu muito certo, vendi tudo. Então hoje eu tenho aqui muitas coisas para fazer isso. Eu quero pegar e focar nesse bazar para trazer um pouco mais de dinheiro, né? Fazer um caixa rápido ali, por exemplo. E é isso, arrumar minha impressora que tá parada, que ela tem um custo menor, então vai me ajudar bastante também na impressão dos livrinhos de colorir. Então eu comecei a destrinchar aqui vários detalhes que eu preciso fazer. E aí, o terceiro tópico é saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar, gente, eu coloquei aqui. Primeiro tópico, acordar cedo. Tá acontecendo uma coisa comigo já tem alguns meses que eu não tô conseguindo acordar cedo, gente. O celular desperta, eu vou lá e desligo o celular e vou desligando, e isso passam 1, 2, 3 horas e eu fico ali só desligando alarme de celular e continuo dormindo. Parece que eu não consigo levantar. E por muito tempo, assim, eu falei, ficava me cobrando, sabe? Isso é preguiça, eu não sei o que tá acontecendo. Mas o que eu entendi, gente? O nosso corpo, ele precisa de vitaminas. Ele precisa, tem alguma coisa que está em deficiência, alguma vitamina que está em deficiência. No ano passado, eu fiz reposição da vitamina B12, se eu não me engano, que estava muito baixa. E aí até que deu uma melhorada. Mas agora, gente, é um cansaço extremo. Por mais que eu durma cedo, tente dormir cedo, por exemplo, eu já fiz o teste. Não, eu vou dormir 9 horas por noite. Tipo, geralmente eu durmo 6 horas, né? Mas aí, 6 horas por noite. Mas eu já tentei com 7, já tentei com 8, já tentei com 9. Gente, é o mesmo cansaço. Eu acordo, parece que assim, eu tô acabada, sabe? Eu não consigo, tipo, já, que nem antigamente eu fazia. Eu já levantava da cama naquele ânimo e tal, e vamos pra cima, vamos fazer, vamos acontecer. Então eu sei que o meu corpo precisa, eu preciso verificar o que tá acontecendo aqui dentro, né? Então eu coloquei aqui, acordar cedo. E para acordar cedo eu vou precisar fazer exames. Hoje eu não tenho plano de saúde mais, então isso dificulta muito de fazer, né, o acompanhamento médico. Mas eu tenho um hospital, que ele é um hospital escola, que eu tenho cadastro lá, então eu vou tentar marcar um clínico geral e vou tentar fazer os exames por lá, né? É um pouquinho mais longe, é um pouquinho mais demorado, mas eles passam muito mais exames, por exemplo, do que se eu fosse num posto de saúde pelo SUS, né? O SUS não vai passar, deficiência de vitamina tal, faz todos esses exames. Não, eles vão passar ali mais o que é extremo, né? Então eu queria uma coisa mais detalhada. Preciso fazer também Papa Nicolau, que eu não fiz esse ano. Preciso fazer exames de mamas, né? Esses exames mais femininos eu fiz no ano passado, mas esse ano eu ainda não fiz. Cuidar da minha saúde nessa parte. E aí depois eu quero também incluir o alongamento, eu quero também incluir os exercícios em casa. Tem um exercício que eu gosto bastante, que é o Body Balance, é muito bom. Fiz pilates também no ano passado, então eu quero colocar esses exercícios para eu fazer aqui em casa, porque hoje eu não consigo pagar a aula de dança e pagar a academia, né? Então, ou um ou outro, acho que já falei isso para vocês. Então, ano passado eu fiz inteiro pilates, paguei a academia um ano inteiro. Esse ano eu estou dando preferência para aula de dança. Então, na quinta-feira é uma escola de dança paga onde eu faço. Então, é o mesmo valor da academia. Então, eu
dê preferência para fazer essa aula, mas quero fazer os exercícios em casa para eu poder também continuar com essa saúde, né, gente? Não tem como ficar negligenciando isso. E quando as coisas melhorarem, eu quero voltar a pagar a academia e fazer o acompanhamento tudo bonitinho de novo. Deixa eu falar aqui mais. Eu coloquei fazer os exames de sangue, né, para ver as vitaminas. Uma alimentação limpa, né, como já linka lá na parte da organização. Evitar açúcar, lactose e glúten. Eu quero evitar, não quero colocar como excluir, não. Não quero nada radical, gente. Eu quero uma coisa mais leve de fazer, sabe? Então, eu quero evitar, né? Não vai dizer que eu não vou comer, mas eu vou evitar. Então, eu tendo essa consciência, fica mais fácil. Eu quero ter o meu autocuidado, uma rotina diária de cuidados comigo. Por exemplo, uma coisa que eu falho muito, eu não uso filtro solar no rosto, né? Eu já usei algumas vezes, mas foi acabando e eu não comprei mais. Então, eu quero um filtro solar que seja bem bom para minha pele, quero comprar, quero ter esse cuidado todos os dias. Me arrumar todos os dias mais, porque na verdade eu já me arrumo, mas eu quero me arrumar mais, né? Eu quero cuidar mais de mim, eu quero ter tempo certo para fazer minha unha, por exemplo. Esse ano eu não pintei minha unha nenhuma vez esse ano. Esse autocuidado. Eu quero ter bastante autocuidado comigo esse ano. Evitar ao máximo de comer fast food, né? Não tenho comido tanto, mas eu já quero, já de pronto, assim, ter coisas em casa para já evitar, né, de comer. Por exemplo, na quinta-feira, geralmente, que é o dia que a gente tem aula à noite, né? A gente tava com o costume de pedir esfirra, né? A gente chegava com muita fome e às vezes não tinha comida pronta, eu e minha filha. Aí eu pedia uma vez ou outra, mas assim, tava acontecendo. Essa uma vez ou outra tava mais recorrente que o normal, sabe? Ou então passar e pegar uma fogaza na pizzaria aqui ao lado. Então essas coisas não quero ter que isso seja muito constante aqui em casa. Eu quero também fazer mais passeios. Eu tenho ficado muito dentro de casa, até por conta da questão financeira também. É muito difícil, né, você fazer passeios. Porque por mais que sejam passeios que ao ar livre, mas você vai gastar com transporte, tem alimentação, né, tem tudo. Então eu quero fazer mais passeios, eu quero estar mais com a minha família, com os meus irmãos, com a minha mãe, com a minha avó. Quero visitar a minha avó, que esse ano eu ainda não consegui ir lá e fico muito triste por isso. Então, é isso, gente. Tem muita coisa aqui e uma coisa vai linkando com a outra, né? Porque o que eu quero, no final das contas, eu quero poder ir no mercado e comprar as coisas que eu preciso sem ficar ali fazendo conta, sem precisar ficar pensando, poxa, eu vou pegar só isso aqui porque o cartão ainda não fechou. Aquela preocupação diária. Eu quero poder comprar as coisas para minha filha, eu quero poder dar uma vida melhor para minha filha, eu quero poder ter leveza dentro do meu lar, olhar as coisas sem coisas entulhadas. Eu quero uma vida diferente. E para isso eu estou me desafiando nesses 180 dias. E eu quero gravar para vocês com detalhes. Se você vai fazer aí também, depois você me conta aqui nos comentários se você vai entrar nessa onda também, se comprometer também, fazer um desafio aí. E vamos juntas, gente, vamos mudar aí as nossas rotinas, né, ter uma leveza maior em tudo que a gente faz, e vamos mudar, né, eu quero olhar pra Paula lá, quando chegar lá em novembro, olhar esse vídeo aqui e falar, nossa, que legal, cara, toda aquela angústia, todo aquele, como eu tava tão perdida, e olha hoje como eu tô tão bem, eu quero isso, sabe, eu quero essas transformações. E como eu falei para vocês que já tinha começado lá no final de semana, o que eu fiz? Algumas estratégias. Depois eu vou fazer vídeos específicos, tá? Eu quero, não sei se eu faço uma vez por semana ou a cada 15 dias para atualizar vocês de como que tá acontecendo. Eu vou contar o que tá dando certo e o que não tá dando certo, tá? Eu vou ser bem assim, verdadeira com vocês. Se eu pisar na bola eu vou falar, né? Quero tentar fazer uns vlogs também. E a gente vai vendo o que vai dando para fazer aí. Mas tá, em relação aos doces, no final de semana eu tinha gelatina light aqui em casa. Então eu já fiz as duas gelatinas, tanto a de morango quanto a de abacaxi. Já deixei na geladeira naqueles copinhos de café igual de festa.
A hora que dava vontade de comer doce, gente, eu pegava essa gelatina. E teve uma que eu fiz com iogurte e whey protein. Então ela já tinha proteína, já acabava enchendo um pouco mais. Desde... bom, acho que foi domingo. Tem 2 dias, vai. Ontem e hoje, né? Eu já coloquei na minha crepioca de manhã, eu coloquei psyllium. Gente, é muito bom. Ele deixa a gente bem satisfeita, assim, sabe? Então, ontem, eu já fazia isso lá, quando eu fiz aquele desafio. Então, voltei a fazer isso. Ontem eu fiz comida para 3 dias, né? Deixei 12 marmitas prontas na geladeira, que corresponde a 3 dias, porque são 4 por dia, né? 2 para mim, 2 para Aninha de almoço e de jantar. Então eu fiz, aí quando finalizar essas eu já vou fazer outras. Então assim, já tem saladinha pronta, já tem mistura já organizada para já fazer. Então assim, as coisas estão encaminhando muito bem por aqui, viu? Já comecei hoje, o dia 5, o primeiro dia do desafio, aí super feliz, com as coisas bem adiantadas. E aí agora eu só vou pegar e destrinchar ao longo da semana essas atividades aqui. Vou ver como funciona cada coisa, como que, né? Uma coisa aqui do trabalho eu já tô conseguindo fazer, que é gravar esse vídeo. E, gente, é isso. Eu espero que cada dia eu melhore mais. Eu sei que vão ter dias que eu não vou estar tão disciplinada. Eu sei que vão ter dias que eu vou estar cansada, que eu vou falar por que eu entrei nesse desafio. Mas o importante é eu ter consciência de que eu preciso mudar. E que cada dia eu vou comemorar cada passo, por menor que ele seja. Olha como eu já tô feliz hoje. Foram poucas coisas que eu fiz, mas eu já tô super feliz. Então, cada dia eu vou comemorar. E eu convido vocês para vir junto comigo nessa jornada, para vir junto comigo nesse desafio. E é isso, pessoal. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, porque vai ter bastante conteúdo sobre esse tema aqui, tá bom? E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para vocês. Tchau!